Vitor. Vou dar início à apresentação sobre paradigma funcional em linguagem Scala. A equipe é formada por Diógenes Laertius e João Vitor, sou eu. Vamos seguir uma breve agenda, vamos falar um pouco que é um paradigma funcional, suas características, vantagens e desvantagens. Falar um pouco sobre Scala, como surgiu essa linguagem, falar um pouco sobre ela, falar as suas características e falar como é que o paradigma funcional funciona com ela. Vamos apresentar um breve projeto em Scala e a conclusão. O que seria um paradigma? O paradigma é um modelo, padrão ou estilo de programação suportado por linguagens que agrupam certas características comuns. A classificação de linguagem em paradigmas é uma consequência de decisões de projeto que tem como impacto na forma segundo a qual uma aplicação real é modelada do ponto de vista computacional. O que seria um paradigma funcional? O paradigma funcional permite o desenvolvimento de soluções computacionais a partir das aplicações de funções sobre um conjunto de dados. Não há estrutura de repetição, deve ser utilizada a recursão. As linguagens funcionais são interpretadas. O interpretador trabalha como uma calculadora, ele lê, calcula e mostra os resultados. As características. Um programa consiste essencialmente de funções, possui um estilo declarativo, sua sintaxe encoraja uma visão totalmente modular do fluxo do programa. O paradigma funcional tem sido mais utilizado mais academicamente do que no desenvolvimento de software. Reutilização do código previamente escrito para construir programas cada vez mais complexos. Quais as vantagens? A vantagem é um alto nível de abstração, especialmente quando as funções são utilizadas, suprimindo muitos detalhes da programação e minimizando a probabilidade da ocorrência de muitas classes de erros. A não dependência das operações de atribuição permite aos programas avaliações nas mais diferentes ordens. Esta característica da avaliação independente da ordem torna as linguagens funcionais as mais indicadas para a programação de computadores massivamente paralelos. A ausência de operadores de atribuição torna os programas funcionais muito mais simples para as provas de análise matemáticas do que os programas procedurais. E as desvantagens? São problemas que envolvam muitas variáveis, um exemplo seria uma conta de banco, ou muitas atividades sequenciais são muitas vezes mais fáceis de se trabalhar com programas procedurais ou programas orientados a objeto, e ela possui uma menor eficiência. Aqui são as principais linguagens de programação que vocês podem ver, tem Haskell, tem F#, tem linguagem R, Lisp, e aqui a que escolhemos foi a linguagem Scala. Scala foi desenvolvida em 2001 por Martin Deskai. Ele é criador do compilador de referência Java, ele é coautor do Java Generics, e essa linguagem foi influenciada por Haskell, C, C++, entre outras. Nas palavras de seus idealizadores, Scala deve crescer juntamente com os requisitos do sistema. Os criadores da linguagem buscaram adequar aquilo que percebiam como pontos negativos da linguagem Java, sem descartar a enorme base de código existente para aquela plataforma. Como resultado, programas Scala podem usar todas as bibliotecas e código legado de Java sem maiores incompatibilidades. Atualmente a linguagem está na versão 2.11. Linguagem Scala. Scala tem como finalidade ser uma linguagem escalável. Deve permitir a criação de scripts rápidos para tarefas simples, bem como a construção de grandes sistemas seguros e facilmente mantidos. É uma linguagem multiparadigma, integrando recursos de linguagem orientadas a objeto e funcional. É uma linguagem relativamente nova, mas que vem conquistando grandes empresas como Twitter e GitHub, e em diversos projetos open source famosos, como por exemplo o Apache Spark. Aqui é um simples exemplo do Olá Mundo na linguagem Scala. E as características da linguagem Scala são a inferência de tipos, que nela não precisamos declarar explicitamente o tipo das variáveis, pois o próprio compilador infere os tipos no momento de uso delas, o que faz grande flexibilidade na programação. Traits é um conceito de várias linguagens de programação orientada a objetos, que foi adicionado em Scala também.
e é mais ou menos como uma interface Java, mas que permite que os métodos sejam implementados e não apenas declarados. Funções de alta ordem. Em Scala, funções são objetos, por isso podemos utilizá-las de muitas formas, como por exemplo, passá-las como parâmetro para outras funções. E objetos. Em Scala, tudo é um objeto, inclusive os tipos básicos, como os inteiros e os floats, e até funções. Agora, como funciona a programação funcional em Scala? Scala é também uma linguagem funcional, no sentido de cada função ser um valor. A mesma fornece uma sintaxe leve para a definição de funções anônimas. É uma linguagem que segue o paradigma objeto funcional. Favorece soluções que usam idiomas tipicamente encontrados em linguagens funcionais, porém permitindo e encorajando a programação orientada a objetos. Funcionalidades como valores imutáveis, coleções, funções de alta ordem e casamento de padrões incentivam o desenvolvimento Scala a programar no estilo funcional. Uma linguagem ideal para o desenvolvimento de aplicações como web services. No final dos slides será apresentado um pequeno projeto que a gente fez na linguagem Scala, que vai ser explicado a sintaxe, tudo foi feito. Concluímos que a linguagem Scala unifica a programação orientada a objetos e programação funcional em uma linguagem estaticamente tipada, eficiente tanto para a linguagem orientada a objetos quanto funcionais, independência de plataforma, e é uma linguagem escalável, atende à demanda dos usuários. Obrigado. Olá pessoal, me chamo Diógenes e vou apresentar um pouco para vocês sobre a linguagem Scala, programação na prática. Bom, antes de mais nada, é necessário baixar todo o conteúdo relacionado à documentação da Scala e aos programas necessários para poder executá-la e compilar. Ok, tudo isso se encontra no site da Scala, que é www.scala-lang.org. Aqui você vai ter acesso tanto à documentação como os downloads e à comunidade. Ok, eu já tenho tudo instalado, mas irei mostrar para vocês como saber qual a versão corrente da Scala na sua máquina. Pelo comando scala -version. Bom, minha atual versão é a 2.11.4. Ok, agora vamos para o primeiro projeto Hello World. Eu irei criar um documento vazio e nele irei colocar o nome do nossa classe, Hello World.scala, extensão .scala. Ok, agora, dado isso, nós iremos dar início ao nosso Hello World. Inicialmente, nós iremos colocar o comando object, que é uma palavra reservada em Scala e que a princípio pode parecer estranho aos programadores Java, mas ela é uma declaração comumente usada e do tipo objeto singleton, ou seja, ele cria seria uma classe que possuiria uma única instância e construiria tanto a classe chamada Hello World quanto a sua instância, também chamada Hello World. No caso, Hello World. Dentro dessa função nós teríamos defMain, que é uma função padrão. Nela nós teremos args, array, string. Ok, isso é padrão. Dentro dessa função nós temos nosso println hello world. Ok, e agora iremos executar. Iremos encontrar a pasta diretório. Bom, e aqui dentro, como vocês podem ver, nós temos nosso arquivo hello world.scala. Para compilar, é necessário usar o comando scalac hello world.scala. Seria o nosso arquivo que contém a nossa classe. Scala, na hora de compilar, ela leva um tempo relativamente também. Quanto maior for a complexidade do programa, maior ele vai demorar e o processamento do computador é levado em conta também. Ok. Após isso, caso vocês venham na pasta, é possível observar que outras duas classes foram criadas. Ok? Para executar o programa, nós iremos usar Scala hello world.scala.
Bom, como vocês podem ver, este é o nosso primeiro Hello World. A partir daí, nós iremos agora usar exemplos mais complexos e não utilizaremos mais a compilação via terminal e nem a ideia Sublime. Iremos usar o Eclipse. Ok? Antes de mais nada, com o Eclipse já configurado para a extensão da escala, que é como vocês podem ver aqui, nós iremos criar um projeto Scala Project, denominar tutorial. Ok, já temos o projeto chamado tutorial. PLP tutorial. Ok. Bom, agora nós iremos utilizar de orientação a objetos para definir nosso exemplo. Scala é uma linguagem orientada a objetos pura, no sentido que tudo é objeto, incluindo números e funções. Isso é diferente em Java, por exemplo, já que Java distingue tipos primitivos, como boolean e int, de tipos de referência, e não permite que sejam manipulados funções como valores. Ok. Deixa eu ver. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, vamos separar por pacotes. Que vai ter o pacote app.com.br e o pacote que terá nossos modelos, que será o nosso model.com.br. Perceba que nós criamos dois pacotes diferentes. Começaremos primeiro pelo nosso model. Dentro dele nós criaremos uma classe Scala, que se chamará obra. Ok. Como vocês podem ver, tanto um livro quanto um CD, por exemplo, é uma obra. Um CD seria uma obra musical e um livro seria uma obra literária. Então, para demonstrar nosso conceito de orientação a objeto, nós iremos usar disso, a fim de criar por exemplo, uma loja que é especializada em vender CDs e livros. Ok. Inicialmente iremos definir obra como uma classe abstrata, uma vez que a mesma não pode ser instanciada sem estar relacionada a um objeto, por exemplo. Ok, travou um pouquinho. Ok. Nessa classe obra nós definimos os parâmetros, que vão ser var autor, será um string. Definiremos var cunho, que seria no caso um cunho literário. Perceba que aqui nós temos valores do tipo string e valores do tipo double. Ok. Agora, para definir as funções que retornariam esses valores, nós simplesmente definiríamos elas como def retorna autor. Perceba que ela pode ser implementada tanto da maneira com parênteses e da maneira sem parênteses. Com a maneira com parênteses seria mais usada para passagem de parâmetro, e toda vez você teria que estar chamando o objeto ponto, os parênteses, no caso. Objeto, o nome ponto, o nome do método de parênteses, mas nesse caso a gente não vai usar, Scala permite isso. Def autor, simplesmente aqui autor. Def cunho igual a cunho. Ok. Tinha que terminar aqui. Retorna cunho. Ok, agora sim.
Bom, e nós iremos criar um super, no caso um super toString, que seria um toString super. Teria tanto autor quanto cunho mais preço. Ok. Caso nós quiséssemos sobrescrever um método, por exemplo, o toString muito famoso, nós poderíamos usar um override toString, que seria no caso override toString. E após isso definir todos os parâmetros do toString, que seriam, por exemplo, autor mais autor. Ok, override def. toString. Ok? Vamos lá. Após isso, nós iremos criar as duas outras classes, que seriam livro e CD. Livro e popular CD. Ok. Já na classe livro, percebam que ela estende do tipo obra. Nós vamos ter os parâmetros dela e estende de obra. Ok. Percebam que ele não se encontra, não está especificado o import dele. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que importar obra, a classe obra. .br obra. Ok. Em obra, nós teremos que especificar nesse parâmetro também todos os atributos que são herdados da classe abstrata, classe Py, que vai ser autor, cunho, data e preço. Já nesses parâmetros aqui, nós iremos precisar definir atributos como, um momento, por favor, não foi definido, ok. Nós iremos definir atributos como var título, que seria o título do livro. Definiremos var tipo do livro, que seria também um string. Opa. Faltou definir var tipo string. E var editora, que será um string. Após isso, nós teremos que definir também os tipos que receberão os valores herdados, como por exemplo, autor, que é um string. Reparem que nós não usamos o var no início aqui. E é assim mesmo, ok? Vírgula. Cunho, que no caso é também um string. Data, também é um string. E preço, também no caso é um double. Ok. Bom, após isso nós definiríamos os parâmetros. Por exemplo, nós aqui também podemos definir override do toString, do def toString, que seriam título do livro, teria cifrão título, que no caso aqui ele iria
atribuir o valor de título que está sendo passado no construtor de autor. Ok. Nesse daqui nós podemos também criar outro método chamado def_string_livro, que ele iria passar tanto o título do livro quanto as outras informações que vocês já sabem aí em cima, ok? Para facilitar, vou deixar desse jeito. Pronto, agora nós iremos criar o CD, preencher a classe CD, que também seria bem semelhante à classe livro. CD nós teremos os parâmetros dele e extends obra, que também terá os parâmetros. Import model.com.br.obra. Ok. Obra nós temos autor, nós temos cunho, data e preço. Ok. Agora nós vamos definir novamente. O CD ele vai ter o autor, que é o que está sendo passado, está sendo herdado da classe Py. Teremos um cunho que também vai ser um string. Teremos uma data que será um string. E nós teremos preço que será double. Ok. O que um CD mais tem? Um CD no caso ele vai ter um var algo, que vai ser um string, e um var gravadora, que vai ser outra string. Ok. Nós temos errado aqui. Para double, D minúsculo. Ok, tudo ok. Bom, aqui nós teremos um def toString CD, que vai ser no caso cantor, o compositor no caso, autor, algo. Ok, visto isso nós iremos criar agora a nossa classe principal, nosso main, que executará tudo isso aqui. Scala object chamado main no pacote app.com.br. Bom, percebam que aqui ele já estruturou mais ou menos como irá funcionar. Agora vamos lá. Def main. São os comparâmetros args, string, padrão. E aqui a nossa funçãozinha. Bom, agora nós poderemos usar val livro é igual a new livro, passando os parâmetros necessários, que são título, tipo, editora. Irei usar alguns exemplos já no instante. White Cars, tipo ficção, editora Leia, autor, cunho, data e preço. O autor seria R.R. Martin George. O cunho seria literário. E nós teríamos a data, que eu vou chutar aqui que eu não sei quando foi que ele saiu. E o preço, que atualmente se encontra de 24,50. Opa, perdão, um double. Ok. Vamos ver o que está errado aqui. No found tá tipo livre, ou seja, nós temos que importar também. Model.com.br. Ok. Uma das vantagens de Scala é que ele possui um import muito poderoso também, diferente, parecido com o Java. No caso, ele pode importar tudo a partir do parênteses. Se não salvo engano, não seja assim. Opa. E que no caso você definiria toda a estrutura dele. Mas no caso poderia ser import model.com.br
br, creio que seja assim. Importará todas as classes. Repare que aqui é um underline, ponto underline. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem que funciona. Ok, tudo ok. Bom, então para a primeira execução eu vou mostrar como funciona. Livro ponto. Aqui nós podemos falar sobre o livro. Def livro def fazer o toString de livro. Livro.toString. Ok? Telinha com toString. E executaremos a classe main. Reparem que aqui nós temos título, wildcard de rrmata. Isso aí, sinal que funcionou. Pronto, agora para gerenciar tudo isso, nós iremos construir uma classe model também, chamada de livraria. Vamos lá, classe. Criar uma loja. Bom, nessa loja nós teríamos o que? Nós teríamos, vamos mudar o tipo de declaração que nós iremos usar agora. Em vez de passar com parâmetros ali, nós iremos usar var, nome da loja, será igual string var itens, que seria um array buffer, do tipo obra, seria um array do tipo obra. Ok. Bom, para poder usar esse array buffer, nós temos que importar também. Import scala.collection.mutable array buffer. Ok. Então, perceba que já está tudo certo aqui. Ok, o que seriam esse array de itens? Esse array de itens ele teria todos os arrays do tipo obra, que seriam tanto CDs como livros. Ok. Isso aqui seria um construtor auxiliar para a linguagem. Passando o nome da loja, seria do tipo string. Diz, ponto, nome da loja vai ser igual ao nome da loja. Nome da loja. Ok. Print Ariane, para nos avisar que a loja abriu. Ok. Terminar nosso construtor auxiliar, vamos fazer um método def adicionar material. O que é que para adicionar esse material nós vamos precisar? Passar como parâmetro, claro, o tipo de material. Item ser mais igual a material. Percebam que é possível adicionar itens a um array de maneira a usar simplesmente o mais igual. Você poderia também usar itens.append e adicionar o material. Okay. Outro método muito necessário seria o de mostrar itens da loja. Itens loja. Esse método não necessitaria de parâmetros. E seria basicamente constituído de um for, que na nomenclatura de Scala é definido desta maneira. Ou seja, dado do tipo E, nós iremos usar um toString super. Onde é que se encontra esse toString super? Na classe Py, obra, ok? Ok, vamos executar agora. Vamos primeiro criar a declaração de loja. Javismo falando mais alto. Loja é igual a new loja. Ok, antes de prosseguir, seria interessante falar das diferenças entre o var e o val. Qual seria a diferença entre o var e o val? Uma breve descrição seria que no caso, quando você declara um var, o compilador de Scala, tanto ele prepara um get como um set para os métodos para a variável no caso. Esse espaço val em Java
normalmente não existe no caso, mas esse val em Scala, ele simplesmente gera um método get, sem o set, apenas o get. Se você não tiver um modificador var ou val, Scala conserva isso, de maneira a não gerar nem métodos get nem set para esses espaços. Seria basicamente isso. A qualidade imutável dele de mudar ou de permanecer a mesma. Uma loja precisa de um nome. Aqui vamos colocar Scala Store. Ok. Seria interessante também criarmos um livro, ou seja, um CD, perdão. Um CD seria um CD, do tipo CD. O que um CD teria? Teria uma penca de atributos. Ok. Deixa eu colocar ele comentando aqui em cima enquanto eu ficar botando. Ele teria um autor. Vamos colocar Rei da Cassininha. Sim. Nós teríamos um cunho musical. Nós teríamos uma data. Seria 66. 66. Caso existisse 666. Que isso a gente define. Nós teríamos um preço. Custaria... sem um double no caso. Custaria R$100. Jamais custaria isso. Seria um álbum chamado Virote, que teria uma gravadora chamada Quem é Doido. Ok. Vamos ver o que está errado agora. Perceba que eu também não importei novamente. Mas eu creio que não era necessário importar. Ok. Então agora nós iremos adicionar tudo isso dentro da nossa loja. Vamos ter loja, fonte, adicionar itens, adicionar material, seria nós iremos adicionar o livro, e logo após nós iremos adicionar CD1. Ok, para confirmar que tudo isso está adicionado, nós iremos printar todos os elementos da nossa loja. Mas percebam que aqui no próprio método ele já faz a parte do print, então não se faz necessário a gente declarar novamente. Apenas chamar loja itens ponto mostrar. Deixa eu lembrar o nome aqui. Mostrar item loja. Mostrar itens loja. Ok, a partir daí basta executar. Bom, como vocês podem ver, nós temos o primeiro print, que seria da parte livro. Declaramos uma nova loja, loja abriu, e os dois materiais que nós adicionamos à loja. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma introdução um tanto rápida e um tanto não programada sobre Scala. Existem vários materiais na internet que podem servir de apoio, tanto da Aurelic, que é uma das mais famosas criadoras de livros também, e de materiais de grandes faculdades aí que disponibilizam sobre Scala. Muito obrigado.